Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho pedir, Senhor amado, perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, vem estar me perdoando em nome de Jesus. Em segundo lugar, eu venho me colocar como instrumento. Estou aqui como um instrumento, igual um instrumento de sopro, de corda ou de percussão, para fazer a nota musical a qual o músico queira ir fazer. Assim como um instrumento de sopro, de corda, de percussão, não importa qual seja este instrumento, ele precisa de um músico para estar soando, para estar fazendo as notas musicais saírem deste instrumento. Eu também venho me colocar na presença da Trindade Santa como instrumento. Eu estou aqui, mas não quero falar, pregar, ensinar a minha vontade, o meu querer, os meus pensamentos. Peça ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus e ao Deus Pai, que venha usar este instrumento nas mãos de vocês. Que seja vocês falando através deste instrumento. Assim como o violão, ele apenas transmite a mensagem ou os acordes ou as notas musicais a qual o músico tocou e transmitiu. Dessa mesma forma, eu venho me colocar na mão de vocês. Que o Espírito Santo venha levar a palavra de hoje, o estudo de hoje, o ensinamento de hoje aos 4 cantos do planeta. Que pessoas venham ser abençoadas, pessoas venham ser atingidas, pessoas venham ser transformadas através da mensagem do texto de hoje. Abra nossa mente, nosso coração para entendermos a sua palavra. Que essa mensagem não seja apenas palavras, mas seja algo sobrenatural que venha nos ensinar e nos dar mais raízes, venha nos fortalecer para suportarmos as dificuldades que o mundo nos gera. É assim que eu peço e agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Mateus capítulo de número 12, versículo, o título, nos diz: O milagre de Jonas. Versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Versículo 39 diz assim: Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Versículo 40 diz assim: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Versículo 41 diz assim: Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Versículo 42 diz assim: A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão.
E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Versículo de número 43 diz assim: E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Versículo 44 diz assim: Então diz: Voltarei para minha casa, donde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Versículo 45 e último do estudo de hoje diz assim: Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. A paz de Cristo esteja na sua vida, na sua casa. Amém? E desde já quero agradecer por todos, né, que estão estudando conosco, você que já fez vários estudos aqui do Ministério Quero Conhecer Jesus. Para você que já me conhece, seja bem-vindo novamente. Para você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Diego Freitas, eu sou um discípulo de Jesus, ok? Então a palavra diz que Jesus ainda chama muitas pessoas para o discipulado direto com ele. E eu posso dizer para vocês que, passando por tantas coisas, eu tive a honra de ser convidado a ser convidado, né, pelo Espírito Santo a ser um discípulo de Jesus. E hoje a minha missão, o meu propósito, assim como todos os discípulos de Jesus têm um propósito, têm uma missão. Assim como os 12 discípulos de Jesus tiveram uma missão e vários outros que tiveram no decorrer do ministério de Jesus tiveram missões. A minha missão, uma delas, é trazer a palavra, ensinar pessoas, transmitir o ensinamento de Jesus. Essa é uma das coisas, é isso que nós estamos aqui. Para mostrar para você quem é Jesus. Ensinar o verdadeiro Cristo dos evangelhos. Não o Jesus que eu acho que é. O Jesus que está na sua Bíblia. Que está na sua palavra, digamos assim. Como assim minha palavra, Diego? A Bíblia é sua. Você comprou, ela é sua, correto? Ah, tá no meu celular. Também é sua. Pertence a você. Então é o Jesus que está aí, que você vai ler. Aqui eu não ensino um Jesus que eu ouvi falar. Não, é um Jesus que você vai ler na sua Bíblia, na palavra que você segue, que você tem nas suas mãos. Por isso que eu digo sempre, quando for fazer qualquer estudo, que seja do Ministério Quero Conhecer Jesus, que seja do discípulo Diego Freitas, pegue a sua Bíblia e vem comigo. Tire o pó da sua Bíblia e vem comigo, porque nós vamos falar exatamente o que está na sua Bíblia. Ok? Hoje nós vamos estudar sobre o milagre de Jonas, onde Jesus faz a comparação da experiência de Jonas com a experiência da morte dele, ok? Então eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, deixar aqui nos comentários, escreva lá, vá lá agora, por favor. Vá nos comentários e escreva, quero conhecer Jesus. Exato, escreva lá, porque assim você nos ajuda a evangelizar mais pessoas, ok? E também um pedido que eu faço para você é para você se inscrever, se você não for inscrito ainda, se inscreva e clique no sininho, certo? Porque sempre que tiver uma postagem nova, um vídeo novo, o YouTube, né, na verdade, vai te avisar sobre vídeos novos aqui no canal, ok? Que Deus abençoe grandemente. Vamos então para a primeira parte, ou a explicação do título do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus, capítulo de número 12, o título diz: O milagre de Jonas. Nesse título, nós já percebemos sobre o que Jesus está falando.
É uma coisa que eu quero acionar, né, em você, dar um toque em você, é sobre milagre de Jonas, o milagre de Jonas. Exato. Sobre o que Jesus quis dizer. Como assim milagre de Jonas? Como assim Jesus colocou que o que aconteceu com Jonas foi um milagre? Por que Jesus chamou de milagre? Qual a razão? Qual o motivo? Por que milagre? Qual a razão? Nós vamos aprender isso no texto de hoje, ok? Vamos então ao primeiro versículo. Vamos ao versículo de número 38 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo de número 12, versículo de número 38, diz assim: Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. O estudo, né, ou esse versículo, começa falando ali, né, que os fariseus falam assim, né? Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra. Ou seja, para você que não sabe, já expliquei em outros estudos, mas vou explicar para vocês aqui presumidamente não, né? Raso, né? Ali, rapidamente, né? Eu confundi nas palavras. Escribas e fariseus significa... Escribas são pessoas que escrevem, ok? É um grupo de pessoas dentro do judaísmo, dentro da religião dos judeus, a qual este grupo era responsável por escrever. Sabe o que a máquina de Xerox faz nos dias de hoje? Os escribas faziam a mesma coisa com os pergaminhos do Antigo Testamento, ok? E os fariseus também eram outro grupo de judeus, a qual este grupo de judeus já eram responsáveis por, digamos assim, interpretar os textos bíblicos. Na verdade, não da Bíblia, né? Mas os textos do Alcorão, o texto a qual os judeus utilizam para guiar a sua religião. Então, fariseus, saduceus, sacerdotes, assim por diante, tinham vários e vários grupos. Tinha alguns que eram um pouco mais extremistas, outros eram um pouco mais tranquilos, outros eram mais rígidos, outros eram menos rígidos e assim por diante. Então aqui estão apenas dois dos dezenas, vamos dizer assim, dos grupos que existiam dentro do judaísmo. Existiam não, existem no judaísmo, ok? Escriba e o fariseu são esses dois tipos de grupos que estavam aqui de frente a Jesus. Isso aqui significa que não era então, tipo assim, um escriba ou um fariseu. Não, aqui está escrito alguns dos escribas, alguns dos fariseus. É o que está escrito no texto, certo? Tomaram a palavra, ou seja, eles estavam no local a qual ali tinha uma multidão, Jesus falando, Jesus pregando, Jesus ensinando, e de repente eles tomaram a palavra e falaram para Jesus assim: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Então imagine você em um grupo de pessoas, a qual alguém está falando, e de repente, aquela pessoa que está falando, ela é interrompida, ela é atrapalhada na palavra, no que ela estava falando, no caso Jesus aqui. Então Jesus, ele é atrapalhado, pessoas atrapalharam ele, os fariseus e escribas atrapalharam a fala de Jesus e falou: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Queríamos ver do Senhor algum sinal. Qual sinal que o Senhor pode fazer para nos mostrar? Ou seja, o que você pode fazer para nos impressionar? É o que eles estão pedindo aqui para Jesus, ok? Então nós sabemos que Jesus até aqui já fez muitos milagres. Jesus já fez muitas coisas. Jesus já demonstrou, digamos assim, o seu poder várias e várias vezes. Mas os saduceus e os escribas, não é que eles queriam ver milagres. Não é que eles queriam ver, digamos assim, um sinal para que eles façam assim: não, se o Senhor fizer isso, eu acredito no Senhor. Não. Ali era apenas testes. Eles queriam ver algo para colocar aquele algo no pacote de acusações de Jesus. Sempre que você vê qualquer religioso dos judeus, qualquer religioso
andando com Jesus, perseguindo Jesus, perguntando algo, eles não estão ali para saber a resposta de Jesus. Eles estão ali para pegar as palavras de Jesus, guardar no arquivo de acusação e utilizar no momento certo. É isso que o diabo faz na sua vida. Nos dias de hoje, o inimigo faz a mesma coisa contra você. Muitas das vezes vai vir uma pessoa falando assim: ah, então você é de Jesus? Então prova que você é de Jesus. Ah, então você é de Jesus e Jesus falou que cura os enfermos, que cura os aleijados, que faz o cego ver, faz o mudo falar, faz o surdo ouvir e tal. Então vem aqui orar para esse doente aqui, ó, para você curar ele. Ele vai, em alguns momentos o inimigo vai mandar pessoas para te desafiar. Aí vai depender como é que você está preparado ou não. Se você está afiado na palavra ou não. Por exemplo, se alguém chega em mim e fala assim: Diego, tem ali um endemoniado ali, eu quero que você vá lá expulsar o demônio daquela pessoa. Eu posso até ir lá, mas eu vou lá não porque você pediu ou você me desafiou. Por exemplo, vamos supor que alguém chega em mim e fala assim: ah, Diego, então você é um discípulo. Então você é de Jesus. Então você tem 32 anos de cristão. Preste atenção, 32 anos de cristão e não de evangélico, ok? É diferente. Então você prega, você fala, você você já falou que através de você, para a glória de Deus, Deus já curou pessoas, o Espírito Santo já curou pessoas através das suas mãos. Então vamos ali, quero ver se você é tudo isso mesmo. Eu posso até ir. Ou não vou. Depende, sabe por quê? Eu já tenho uma experiência a qual, quando a pessoa pede algo, fala algo, desafia, enquanto a pessoa está falando, o meu espírito já está se comunicando com o Espírito Santo, e o Espírito Santo já fala assim: vai. Ou ele fala: não é para ir. E se caso o Espírito Santo falar: não é para você ir. Ah, mas aí, cadê? Você não é de Deus, então você tem que orar, você não pode negar oração para as pessoas. Amigão, o Espírito Santo falou não, é não. Eu vou apenas falar para você: não vou. E vou virar minhas costas e vou embora. Ah, mas não pode, homem de... Não. Tá aqui, irmão. Os saduceus e os fariseus, os escribas e os fariseus estão desafiando Jesus. E Jesus vai aceitar o desafio deles só porque eles pediram? Você vai aprender isso no texto de hoje. Não é porque alguém está te desafiando, tá falando para você A, B ou C, que você tem que fazer, amigo. Não! Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e não pelo desafio das pessoas. Sabe por que Elias venceu os profetas de Baal? Porque ele tinha intimidade com Deus e Deus autorizou Elias a fazer aquilo. Se não fosse da vontade de Deus, ou Elias não tinha feito, ou não tinha dado certo de descer fogo dos céus. E acabou, irmão. Quem tem a vontade é Deus. Quem tem a vontade é Jesus. Quem tem a vontade é o Espírito Santo. Você é só um instrumento. Pense nisso. Vamos para o próximo versículo, ok? Vamos então para o versículo de número 39 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus capítulo de número 12, versículo 39, diz assim: Mas ele lhe respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Exatamente. Como diz o Chaves, é isso. Então ali os saduceus não, né? Eu encasquetei com saduceu, né? Fariseu e os escribas. Então ali dois grupinhos dos religiosos de Israel, dos religiosos dos judeus, chegaram em Jesus e disseram: e aí, mostra alguma coisa aí, mano. Mostra alguma coisa aí, cadê os sinais? Mostra alguma coisa aí. Jesus ouviu e olhou para eles assim e falou: uma geração má e adúltera pede um sinal?
Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Jesus fala assim, olha, deixa eu explicar uma coisa. Vocês vão ver sinais? Vão. Mas para vocês, para quem que Jesus está falando? Para o fariseu e o escriba, ok? Dois grupinhos do povo de Israel, da religião, certo? E Jesus fala, para vocês que são uma geração má, e uma geração adúltera. Sabe o que significa geração má e adúltera? É uma geração malvada. Uma geração que não tem amor, uma geração que não ajuda as pessoas, uma geração que não, digamos assim, não cumpre o que Moisés ensinou, uma geração que não abençoa as viúvas, uma geração que não abençoa os órfãos, uma geração que não abençoa os doentes, uma geração que não visita quem está preso, uma geração que não vai ajudar pessoas que precisam de ajuda. Ou seja, você é uma geração má. E além disso, Jesus fala, geração má e... Geração má já é doído, hein? Doído é demais. Machuca ouvir isso, mas uma geração adúltera. Uma geração adúltera. Uma geração adúltera. Sabe o que significa a palavra adúltera ou adúltera? Vem de traição. Vem de não fidelidade. Adúltera é uma pessoa, imagine assim, vamos para um exemplo bem simples, né, para todos entenderem. Quando você chega e lê aquele texto ao qual Jesus está no local, e de repente alguém chega assim e joga aos pés dele uma mulher. E alguém grita e fala assim, aê, tá vendo essa mulher aí? Ela foi pega no ato do adultério. A lei de Moisés ensina que temos que apedrejar essa mulher. Pode ter certeza, irmão, quem trouxe essa mulher até Jesus foi um fariseu, um escriba, um saduceu, algum deles foi. Um dos religiosos foi, porque queria testar Jesus. Se caso Jesus fala, não vai apedrejar essa mulher não, ele está indo contra a lei. Se Jesus fala assim, apedreja daqui a pedra, a primeira pedra sou eu que vou tacar nela, traz a pedra aqui que eu vou dar uma predada nela. Já pensou Jesus fala isso? Se Jesus fala isso, os religiosos, falam o quê? Você prega amor, você prega que temos que amar uns aos outros, e você apedrejou uma mulher. Ou seja, se Jesus cumpre a sentença, ele é apontado. Se Jesus não cumpre a lei, ele seria apontado. O que Jesus faz? Você já sabe qual foi o resultado, mas eu citei isso porque essa mulher ela foi pega no ato do adultério. Significa o quê? Que ela estava traindo o marido dela, traindo o esposo dela. Sim ou não? Então a palavra adultério ou adúltera significa pessoa que trai alguém. Israel era, digamos assim, casado com Deus. Israel é, na verdade, casado com Deus. Israel é proibido de ter outros deuses. Israel é proibido de ter outras adorações, adorar a outras coisas, seja dinheiro, seja tecnologia, seja pessoas, seja o sumo sacerdote, seja o que for. Não pode ter adoração acima de Deus. E aqui Jesus deixa claro que esse povo, que é quem? Escriba e que era o outro? Fariseu. Esses dois grupos eram adúlteros e malvados. E Jesus está falando para eles o que? Vocês estão traindo a Deus. Estão traindo ao Deus de Israel. Vocês não cumprem o que Deus ensinou. Vocês não fazem o que Deus ensinou. Vocês não fazem. Vocês são adúlteros.
Vocês estão colocando outros deuses no lugar do Deus Altíssimo. Vocês são adúlteros. E ali então Jesus continua e fala: ei, psiu, o único sinal que vai ser dado para vocês é o sinal do profeta Jonas. Vamos entender o que Jesus está falando sobre isso? Vamos lá. Vamos para o versículo de número 40. Porque agora, irmão, entramos na fala de Jesus. Jesus aqui vai dar um sermão rapidinho, mas vai nos ensinar muita coisa. Vamos então para o versículo 40. Vamos lá. Mateus capítulo de número 12, versículo 40, diz assim: Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Vamos lá então, Jesus começa assim, ó: Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, não preciso falar muita coisa sobre Jonas, né, irmão? E todos nós conhecemos, tem a criancinhas, né? Acho que as primeiras coisas, primeiros textos que as crianças aprendem é sobre Jonas e a baleia. A baleia, bonitinho, acho que o segundo ali é Noé e assim por diante, né? Então Jonas, nós sabemos quem é. Foi aquele cara que ficou, aquele profeta, né, que ficou dentro do ventre da baleia 3 dias ali, por desobediência, ok? Mas o texto que Jesus quer nos ensinar aqui não é sobre a desobediência de Jonas, não é pelo que aconteceu com Jonas, não. A ideia aqui é: Jonas ficou quantos dias dentro do ventre da baleia? Ok? O foco é esse. Então foca nesse tempo que Jonas ficou dentro do ventre da baleia, certo? Foca nisso. Continuando. E ali Jesus fala, né? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra, ok? Então, quando Jesus fala Filho do Homem, existem vários significados, tá? Um deles, simplificando, um dos significados de Filho do Homem é, Jesus está falando assim: eu como carne, eu como pessoa, eu como um filho dos homens, ou seja, Jesus está falando, ele é um filho dos seres humanos, ok? Então eu, filho do homem, vou ficar 3 dias no ventre da terra, certo? Ou aqui, né, a palavra correta que ele usa, né, 3 noites no seio da terra, ok? Dentro da terra, enfincado no meio da terra, é o que Jesus está falando. Ou seja, Jesus ele compara os 3 dias que Jonas ficou, 3 dias e 3 noites, né, é o que Jesus afirma, que Jonas ficou dentro do ventre da baleia, certo? E também ele diz que da mesma forma que o Jonas ficou no ventre da baleia, Jesus ele vai ficar dentro do ventre da terra, ou nos seios da terra, ok? Aqui é onde muitos teólogos eles começam a comparar e falar que Jesus está em todos os textos da palavra. Jesus está no Antigo Testamento, Jesus está no Novo Testamento, Jesus está na genealogia não, né? Está em Gênesis, está em Êxodo, em todos os lugares Jesus estava. Porque olha aqui, ó, Jesus está falando que o que aconteceu com Jonas só aconteceu para que ele usasse como exemplo. Na verdade, não, irmão. O que Jesus está mostrando aqui é apenas referências. Jesus está pegando o que vai acontecer com ele para falar, olha, está na palavra, aconteceu com Jonas, vai acontecer comigo. Jesus ele está apenas documentando, digamos assim, coisas que aconteceram com pessoas no passado e que vai acontecer com ele também. Não quer dizer assim, Jesus estava, quando Jonas esteve no ventre da baleia, Jesus estava vendo tudo, estava olhando tudo. Pode até ser que sim, irmão. Mas não quer dizer que Jesus está querendo mostrar, olha, eu estava lá, assim. Não, irmão, Jesus sempre nos ensinou a fazer tudo, mas com base na palavra. Jesus diz, né, que tudo que pedires com fé recebereis. Só que se você ler um pouquinho antes desse versículo, você vai ver que Jesus está falando assim, todos aqueles que forem fiéis.
Os fiéis a Deus, os fiéis a Jesus, os fiéis ao Espírito Santo, tudo que esses fiéis pedirem, eles vão receber. Então, quando Jesus ele usa por base Jonas, ele está falando simplesmente, tá? Simplesmente Jesus está falando o quê? Olha, assim como teve com Jonas essa situação, vai acontecer comigo também. É o que Jesus está falando aqui. Ok? Vamos então para o próximo versículo, versículo de número 41. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 41, diz assim: Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Nesse texto, Jesus ele começa, o versículo 41, falando assim: Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis dizer que os ninivitas, eles ressurgirão, ou seja, eles vão voltar à vida. E ao voltar à vida, eles serão, digamos assim, salvos. Terá um tipo de salvação para os ninivitas, e a salvação dos ninivitas, essa salvação vai condenar a geração que estava à frente de Jesus, aquela geração que viveu, digamos assim, o Jesus encarnado, ok? E então Jesus ele deixa claro aqui, por exemplo, os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão. Parece que Jesus está falando assim: os ninivitas vão julgar o povo de Israel, vão julgar as pessoas, a geração que viu Jesus encarnado, e eles vão julgar, ou seja, eles vão estar sentados no trono, no lugar do juiz, e vão falar assim: nós vamos julgar vocês, nós vamos condenar vocês. E não é isso que é o significado. O significado é muito simples. Imagine assim, os ninivitas, eles vão ressurgir, ou seja, eles vão voltar à vida no dia do juízo final. E quando o juízo final acontecer, essas pessoas elas vão ser julgadas por Deus. E elas vão ser, digamos assim, aceitas por Deus. E a aceitação de Deus aos ninivitas vai redobrar o peso em cima dos judeus. Aí você fala, mas por que, Diego? Por que os judeus, o peso em cima deles vai ser maior do que em cima dos ninivitas? Simples. Jesus fala na sequência do versículo. Jesus ele fala assim, continuando. Por quê? Se arrependeram com a pregação de Jonas. Por que os ninivitas vão ser salvos no dia do juízo final? Por que eles vão ser salvos, ô Diego? Porque eles se arrependeram. A palavra diz lá no livro onde fala de Jonas, fala dos ninivitas e assim por diante, fala lá no texto que Jonas prega para os ninivitas: arrependei-vos! Vós estão fazendo coisas que Deus não se agrada. Vós têm que tomar vergonha na cara. Vocês têm que se humilhar. Vocês têm que voltar a fazer o que Deus pediu, o que Deus quer. Jonas tinha certeza que aquele povo não ia dar ouvidos. Mas ele fez. E quando ele fez, ele sentou num local esperando só a condenação daquele povo. Só que Jonas sentou no local e, de repente, não aconteceu a condenação. Ele esperou e nada. E a palavra diz que o povo dos ninivitas, o povo de Nínive, eles se arrependeram. Jonas pregou e eles se arrependeram. A palavra diz que o rei do local se arrependeu. O rei do local, ele mandou que o povo entrasse em humilhação. O povo se vestiu de pano de saco, o povo se humilhou, o povo abriu mão da sua ganância, abriu mão da sua, digamos assim, da sua desobediência e começaram a se arrepender e pedir perdão para Deus. E eles ali então se arrependeram, como diz aqui,
porque se arrependeram com a pregação de Jonas, ou seja, a pregação de Jonas fez com que o povo se arrependesse, o povo voltasse atrás e o povo se religasse a Deus. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que o povo colocou, o rei, né, e o povo ali colocou as mulheres digamos assim, de jejum, os homens ficaram de jejum, os animais ficaram de jejum, todos eles se humilharam o máximo que deu para pedir perdão a Deus. Então eles se converteram, ou seja, eles se reconheceram as suas falhas por causa do que Jonas pregou. E o versículo continua e diz assim: e eis que está aqui, Jesus batendo no peito assim, ó, eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Jesus está falando assim, ó, eu sou mais do que Jonas. Eu sou maior do que Jonas. Eu sou melhor do que Jonas. Jesus está falando assim, ó, batendo no peito. Batendo no peito. E falando, tá aqui quem é mais do que Jonas. O que Jesus quis dizer que ele era mais do que Jonas, maior do que Jonas, melhor do que ele quis dizer com isso? Vamos descobrir no próximo versículo. Vamos então para o versículo de número 42 do estudo de hoje. Vamos lá. Mateus, capítulo 12, versículo 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Jesus então ele entra para um outro trecho, ok? De um outro trecho, a qual ele fala assim, ó: a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará. Da mesma forma que os ninivitas vai se levantar e vai condenar a geração atual, né, a geração que está com Jesus ali, essa geração também vai ser condenada pela rainha do sul. Jesus ele não cita o nome dela, né? Mas Jesus ele cita ela e fala, ela vai ressuscitar no dia do juízo e ela vai condenar a geração atual, a geração que estava com Jesus, não se esqueça disso. A geração atual vai condenar essa geração porque ela... A gente vai seguir o versículo, mas vamos dar uma pausa aqui. Então, quando Jesus fala que ela vai condenar essa geração, ele não está falando que ela vai sentar no lugar do juiz, que é Deus, e ela vai julgar. Não. Ela vai, o arrependimento dela, o que ela fez, vai cair, digamos assim, mais peso em cima do povo de Israel. Por quê? Vamos descobrir na sequência. Jesus diz no versículo 42, na sequência, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ou seja, ela veio dos confins da terra, ela veio de muito longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Ao ouvir a sabedoria de Salomão, ela se arrependeu, ela corrigiu o caminho dela, ela aprendeu a guiar, digamos assim, o povo dela, e ao aprender a guiar o povo dela, através da sabedoria de Salomão, Jesus está falando que ela vai ser salva no dia do juízo. Porque ela ouviu a sabedoria de um homem muito sábio, e ela aprendeu essa sabedoria, e ao aprender essa sabedoria, ela aprendeu, colocou em prática e por causa disso ela vai ser o quê? Salva no dia do juízo. E além dela ser salva, ela vai colocar mais pressão em cima da geração atual, né, que estava vendo Jesus, ou dos judeus. Por que, Diego, que ela vai pôr tanta pressão neles? É simples, vamos terminar o versículo e aí eu faço um resumo dessa parte, porque agora a gente vai entrar para uma segunda parte do texto de hoje, tá? Então ali Jesus ele fala, né, que ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e no final ela fala, e eis que está aqui quem é mais do que Salomão. Simples assim.
Eis que está aqui, ó. Eu sou mais do que Salomão. Jesus bate no peito no versículo anterior e fala: eis que está aqui quem é mais que Jonas. O que Jesus quer dizer com isso? Simples, irmão. Jesus está falando que ele é mais do que Salomão, ele é mais do que Jonas. Ou seja, se Jonas pregou, o povo se arrependeu, o povo deu ouvidos, se arrependeu e vai ser salvo. Se Salomão ensinou, a rainha deu ouvidos, se arrependeu, colocou os ensinamentos em prática e vai ser salva, imagina o que vai acontecer com quem der ouvidos à palavra de Jesus, com quem der ouvidos aos ensinamentos de Jesus, colocar em prática, e além de colocar em prática, a pessoa ensinar outras pessoas, e além de ensinar outras pessoas, essas pessoas vão ser o quê? Salvas. Escreve aqui para mim nos comentários do vídeo. Salvas. Exato, escreve salvas. Escreve aí a palavra salvas. Aí eu vou saber que você chegou até aqui no nosso estudo, beleza? Então Jesus ele deixa muito claro que ele é mais do que Salomão e mais do que Jonas. Por quê, irmão? Ele vai poder salvar. Além da palavra, da pregação, do ensinamento de Jesus salvar a sua vida, ele próprio pode salvar a sua vida. Salomão não salvou ninguém. Jonas não salvou ninguém. Moisés não salvou ninguém. Abraão não salvou ninguém. Saul não salvou ninguém. Davi não salvou ninguém. Nenhum dos profetas, reis, homens de Deus, pessoas em destaque na Bíblia salvou ninguém. Só uma. Quem é? Quem foi? Jesus Cristo. O único que pode salvar você. Os outros, a palavra que ele prega, que é a palavra de Deus, e ele ouvindo a palavra, colocando em prática o que foi ensinado, ele pode ser salvo. Mas agora, Jesus, além da palavra, ele pode te pegar pela mão e falar: vem cá, que eu vou junto com você no caminho. Estarei junto com você no caminho. Vem comigo. Só Jesus pode fazer isso. Estarei com você aqui na terra e estarei com você também no reino dos céus. Eu vou te guiar até Deus. Vem comigo. É o que Jesus ensina. É o que Jesus mostra. Ok? Vamos então agora para o versículo 43. Por quê, irmão? O texto de hoje ele tem duas partes. A primeira parte é a qual Jesus fala de Jonas e fala de Salomão. E a segunda parte onde Jesus fala de demônios. Vamos falar de demônios porque é muito importante. Vamos então para o próximo versículo. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. O versículo 43, comparado com o 42, parece que é outra coisa, né? Parece que é outro trecho. Esqueceram de colocar aqui um título, né? Nesse versículo 43 e falar assim: olha, aqui é outra coisa, tá? Aqui é outro assunto. Parece que tá muito diferente. Parece que pegaram um pedaço de uma conversa e pegaram o outro e misturaram e ficou meio sem sentido, né? Será? Será que ficou sem sentido? Será que erraram na hora que colocaram esse texto na Bíblia? Vamos descobrir? Vamos lá. E quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, quando você não tem o Espírito Santo, quando você não tem Jesus, você tem um espírito maligno dentro de você. E quando você tem o espírito maligno dentro de você, esse espírito maligno vai direcionar, vai guiar, igual um volante de carro, vai guiar a sua vida. E ali quando Jesus fala, né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, ou seja, quando o espírito imundo sai do homem, para onde esse espírito imundo vai? Jesus fala que esse espírito imundo ele vai andar por lugares áridos. Lugares áridos é como se fosse um deserto espiritual. Um local difícil, um local complicado, um local seco,
um local que não tem, que o espírito ele não vai ter onde descansar. Para você que não sabe, um espírito maligno, ele descansa quando entra em você. Porque esse espírito maligno, ele entra em você e vai sugar as suas energias, vai sugar a sua força, vai sugar o seu espírito, vai sugar a sua alma, vai sugar o seu sangue, vai sugar você. Imagine, sabe aquela sanguessuga, já ouviu falar? Que é um tipo de, acho que é um tipo de peixe, né, que chama aquele troço. A sanguessuga, quando ela vem, ela gruda assim, ó, na pessoa e fica ali. A boca dela presa e fica... E quando você arranca, aquilo fica um buraco na pele. Porque tá sugando o sangue, tá sugando ali da sua presa. A gente vê muito isso nos oceanos, né? De vez em quando você vê baleia, você vê peixe, você vê tubarão, ali com essas sanguessugas que gruda e fica só sugando, chupando o animal. O espírito maligno é a mesma coisa. Vamos lá, vamos usar uma palavra que todo mundo conhece, um demônio. Ele vai ficar sugando você. Você sabe por que o demônio ele quer ficar dentro de pessoas? Por que um demônio, Diego, ele quer ficar dentro de um ser humano? Para quê? Qual razão? Qual motivo? Simples. Da mesma forma que um pernilongo precisa do seu sangue para ele sobreviver, o demônio precisa da sua energia. A sua energia. Todas as coisas têm energia. Todas as coisas. Tudo que tem vida tem energia. Um pé de alface tem energia. Uma fruta tem energia. Um legumes tem energia. Um animal tem energia. Uma formiga tem energia. Um elefante tem uma formiga. O elefante tem uma formiga, não, né? A formiga tem energia, o elefante tem energia, a águia tem energia, o urubu tem energia, como é que chama aquele negócio podre lá que os urubu comem? Carniça, né? A carniça tem energia, tudo tem energia. Sabe por quê que a religião espírita, quando eu falo religião espírita, eu falo de todas as religiões que acreditam em espíritos humanos, ok? Nos orixás, assim por guia e assim por diante. Sabe por quê que os espíritas ensinam a acender vela? Sabe por que os espíritas ensinam a matar galinha, a matar bezerro, a matar cabra, a matar boi, a fazer trabalhos com sangue, trabalho com cabeça do animal, trabalho com o corpo do animal, pessoas tomarem banho de sangue, né, animal, beber sangue, injetar sangue na pele, fazer rituais a qual você injeta dentro da sua pele, dentro do seu corpo, pedaços de animais. Sabe por que faz isso? A razão é a energia. Quando o espírito maligno ele entra em você, ou entra em qualquer pessoa, esse espírito maligno depende e precisa de energia. O que é, Diego, essa tal de energia? É muito simples, irmão. Energia é tudo aquilo a qual Deus criou. Tudo que tem vida tem um pedacinho de Deus, ok? Um pedacinho de Deus, tá? Eu não quero aqui usar termos teológicos para não dificultar muito o entendimento, tá? Os meus estudos não são para teólogos, certo? Para mim, teologia tem que ficar dentro da escola. Ou teologia tem que ficar dentro de grupos de teólogos, certo? A teologia não é para transmitir para todo mundo. Por quê? Existem pessoas que não entendem os termos teológicos. E se eu ficar aqui falando termos teológicos para você, você vai ficar assim falando, ai, calma aí, o que significa isso? O que significa aquilo? A minha ideia aqui é transmitir para você pregação, ensinamento simples e fácil de entender, ok? Então, voltando. Jesus então, ele estava falando aqui de espírito maligno, certo? Um espírito maligno, um demônio, um espírito malvado, digamos assim, um mau espírito. Esse espírito maligno, ele vai entrar na pessoa para sugar a sua energia. Assim como um orixá, assim como um demônio, assim como um guia, assim como
né, os nomes que o pessoal dá para alguns espíritos lá da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, da bruxaria e assim por diante. Quando a pessoa pega esse tipo de assunto, pega esse tipo de energia, o espírito exige, por exemplo, vou simplificar. Você chega num bruxo, num macumbeiro, num amante santo, e fala assim: olha, eu quero que você faça um trabalho para que fulano de tal morra. Eu quero que fulano de tal morra, porque fulano de tal me prejudicou, e eu quero que ele seja prejudicado agora. Aí a mãe de santo vai consultar o espírito para fazer esse trabalho. Ao consultar esse espírito, o espírito vai falar: deixa eu ver aqui. Pensando bem, eu faço o que ele tá me pedindo. Só que assim, eu quero 6 galinhas, eu quero 3 porcos, eu quero 2 cabritos e eu quero um boi. Se ele me der isso que eu tô pedindo, eu vou fazer para ele o que ele tá pedindo aí. Aí a pessoa vai lá e paga. Compra todos os animais e oferece para aquela entidade. A entidade vai ter um poder com isso. Ela vai receber uma energia. A qual, irmão, o ser humano, através da liberdade, ele tem a escolha de oferecer coisas para Deus e oferecer coisas para demônios. Você escolhe. Você quer andar com Deus ou você quer andar com demônios? Você escolhe. Escolhe aí. Ou escolhe não, né? Escreve aqui: eu escolho Deus. Ou se você fala assim: eu escolho os demônios. Não tem problema nenhum. Mas se você me diz aí, quem que você escolhe? Você prefere andar com quem? Com Deus ou com demônios? Se você prefere Deus, escreva: escolho Deus. Se você prefere demônios, escreva: escolho demônios. Coloca aqui nos comentários, ok? E ali então, Jesus fala, né, que esses demônios, eles são, quando saem do homem, eles vão para lugares áridos, ou seja, lugares a qual eles não conseguem sugar a energia. Essa energia que eu falei, que é uma energia a qual Deus colocou em todas as coisas que foram geradas, que tem vida. A vida é essa energia. Quando um animal é morto e oferecido para aquela entidade, aquela energia daquele animal, aquela força daquele animal, aquele pedacinho de Deus vai ser sugado por aquela entidade. Da mesma forma de quando um animal morre na natureza e a natureza começa a destruir aquele animal morto, começa a destruir, vermes vão comer, urubus vão comer, e a terra também vai começar a usar aquele corpo, aquele animal morto, como adubo. O adubo é nada mais, nada menos do que energia para as plantas. Se você pega casca de banana, casca de goiaba, casca de abacaxi, casca de maracujá, casca de frutas, e você pica e moe ela e coloca nas suas plantas, você vai ver que as suas plantas vão ganhar o quê? Energia, vão ganhar força. Por quê? Aquela casca, ela é, digamos assim, terra. Ela é algo vivo, que foi morto e vai ser, digamos assim, mastigado pela terra, vai ser transformado. Aquele cadáver, digamos assim, aquele animal, aquela fruta morta, vai virar energia para a terra continuar gerando mais frutas ou mais plantas e assim por diante. Então o adubo é nada mais, nada menos do que um tipo de energia, força, certo? A terra suga aquela energia e transforma em produto, transforma em árvore, transforma em mato, transforma em fruta, ok? Espírito maligno é a mesma coisa. Eles vão sugar a sua energia. Quando você não tiver mais energia, tiver fraco ou algo assim, simplesmente eles vão te abandonar e vão para outro. Só que no caso dos demônios, eles só vão te abandonar em 2 situações. Ou quando eles conseguirem te levar à morte, e a segunda coisa é quando um espírito mais poderoso do que aquele espírito maligno se apossa de você ou se aproxima de você e repreende aquele espírito maligno. Agora você vai começar a entender. Tudo isso, eu demorei um pouquinho mais nessa explicação, porque, irmão, isso é muito importante, tá? E esse é um dos temas espirituais que eu mais gosto de falar.
Eu gosto de falar de demônio, eu gosto de falar de entidades, eu gosto de falar do Espírito Santo, eu gosto de falar do mundo espiritual no geral. Quem me acompanha lá nas minhas redes sociais, no Discípulo Diego Freitas, sabe muito bem que eu falo muito sobre isso. Aqui eu só falo dos evangelhos. Já lá eu falo sobre demônios, sobre trabalhos, sobre macumba, sobre feitiçaria, sobre quimbanda, sobre bruxaria. Falo sobre todas as religiões e falo principalmente sobre espiritual, ou seja, vida espiritual ou espiritualidade. Ok? Tudo que eu te expliquei até aqui vai abrir a sua mente para terminarmos o estudo de hoje de uma forma muito simples. Você quer ver só? Guarda o que eu te falei até aqui e vamos continuar o texto. Vamos lá. Então Jesus ele fala assim, olha, o espírito imundo saiu de Jesus, ó. O espírito imundo saiu da vida das pessoas. Eles vão para um lugar árido, ou seja, um lugar seco, um lugar a qual eles não vão conseguir invadir outros corpos, eles não vão ter acesso a isso. Por quê? É como fosse lançado para um deserto espiritual. E esse deserto espiritual não tem seres humanos lá. Ou seja, meio que eles vão para um castigo, certo? Vão ficar castigados lá. E ali então, o texto diz, buscando repouso e não o encontra. Ou seja, eles estão buscando repousar em outro tipo de corpo. Em outro tipo de, digamos assim, de receptor, certo? O demônio ele está procurando outra pessoa para ele invadir o corpo da pessoa. E não encontrando, ele não achou, ele não encontrou, ele não teve acesso, ok? Ponto. Agora vamos para o versículo 44, aí a gente continua mastigando esse ensinamento de Jesus, ok? Vamos então para o versículo 44, vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 44 diz assim, então, diz, voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Vamos lá então, o 44, o versículo começa, né? Então, diz, esse é o demônio, tá? Pensando, tá? O demônio pensa, poxa, calma aí, eu não tô achando outro corpo, não tô achando outra pessoa pra mim entrar na vida da pessoa, no corpo da pessoa. E ali ele pensa isso e ele fala assim, ó, voltarei para minha casa, de onde saí. Ou seja, eu vou voltar lá pra onde eu tava lá. Vamos supor que um espírito maligno tomou posse de mim. E aí eu conheci Jesus, conheci o Espírito Santo. E eles me ajudaram a tirar esse espírito maligno de dentro de mim. O espírito maligno vai pro deserto espiritual, fica lá de castigo, e depois de um tempo ele fala assim, vou voltar para onde eu estava, para a casa que eu estava. Para onde ele vai voltar, irmão? Pro Diego. Ele fala assim, como é que o Diego deve estar, hein? Deixa eu ver como é que o Diego tá. Ele vai lá e volta e vai se aproximando do Diego. Ele fica ali a 1 quilômetro, ele fica a 900 metros, ele vai se aproximando, 800 metros, 700 metros, 600 metros, ele só ali na espreita, ali, só assim, ó. De vez em quando ele faz isso aqui, ó. Vai ali só de bituca, como dizem, né? Só escondidinho, só ali observando, só vendo tudo, observando. Sabe quando você assiste um filme de, tipo assim, Missão Impossível, John Wick, esses filmes assim de missão, de guerra, algo assim, a qual a missão é invadir o território do inimigo. Só que você não pode chegar lá e falar, mano, tô chegando, abre tudo aí que eu vou invadir, pronto. Não! Todo filme que você assiste, eles chegam ali e ficam só na espreita. Esperando o inimigo dar uma brecha. Esperando o inimigo dar falhar em algo para acontecer o quê? A invasão do local.
espírito maligno é a mesma coisa. Sabe qual a diferença entre o espírito maligno e o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo chega na vida de alguém, amigo, você não tem ideia de como acontece. O espírito maligno tem que chegar na espreita, ali, ó. Sim. Se escondendo. Já o Espírito Santo, ele vai chegando. Imagina aquela parte que a Bíblia diz, né? Os evangelhos diz que Jesus é a luz. E as trevas, quando vê a luz, a treva corre. Então acontece o que, irmão? De repente, a vida da pessoa tá desse jeito aqui, ó. A vida da pessoa está só escuridão, só treva. Treva pura. E de repente o Espírito Santo chega na vida da pessoa. Ele chega lá do meio da escuridão. Chega lá e vai vindo, vai vindo, vai vindo. E imagina se eu tivesse de camiseta branca aqui. Estaria assim, aquele brilho, aquela luz, aquela claridade chegando. Porque Jesus não, né? Deus, oh meu Deus, o Espírito Santo não precisa se esconder. Porque não existe espírito maligno que possa bater de frente com o Espírito Santo. Como diz uns pregadores aí, né? Já merecia o seu glória, aí, deixa o seu glória a Deus aí. O Espírito Santo não precisa se esconder. Não existe, irmão, espírito maligno mais poderoso do que o Espírito Santo. Não existe outro espírito mais poderoso do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele chega na vida de alguém, quem tem que tomar a decisão de receber ele é você. É você que tem que tomar a decisão de receber o Espírito Santo. É você que tem que tomar a decisão de ter o Espírito Santo para você, dentro de você. É você que tem que tomar essa decisão. E quando você toma essa decisão, o Espírito Santo ele chega chegando e já era. E ponto final. Quando o espírito maligno vê aquela luz vindo, chegando, quando de repente ele olha assim, ó, tá lá dentro já assim, ó, da sua vida. Tá lá dentro, tá o Espírito Santo assim, falou, e aí, você vai sair ou eu vou ter que te arrancar daí? Vai sair na moral, mano? Ou eu vou ter que te arrebentar? Qual é que é? E acabou, irmão. E aí, então, voltando ao texto, diz que o espírito maligno fala, eu vou voltar para onde eu estava. E voltando, acha a desocupada, varrida e adornada. Aqui, irmão, é quando assim, vamos lá. Para um espírito maligno sair da sua vida, ele tem que ter ou ser incomodado por um espírito mais poderoso que ele. Se for um espírito do mesmo nível que ele, vai ter luta. Se for um espírito mais fraco que ele, não vai ter luta, porque o espírito mais fraco não vai aguentar a força, o poder daquele espírito que está em você. Lembra quando eu falei que espíritos precisam sugar a energia de outras pessoas, sugar a energia de pessoas, na verdade, para que ele suba de nível? Então cada espírito está lutando para receber cada vez mais energia, mais poder para eles crescerem, e quando eles crescem, mais respeitados eles são. Quando um espírito maligno não é tão poderoso assim, ele vai ter que conquistar lugar, conquistar poder para crescer, para, digamos assim, ele ser respeitado no mundo espiritual. Subir de nível, tem que lutar e batalhar para isso, ok? Então, voltando ao texto. Então ali, quando o Espírito Santo entra na sua vida, ele expulsa o espírito maligno. Só que às vezes o Espírito Santo, você começa a buscar ele, e você de repente fala assim, não quero mais. Vou parar de orar, vou parar de jejuar, vou parar de ler a palavra, vou parar de evangelizar, vou parar de buscar a Deus, vou parar de buscar a Jesus, vou parar de ter intimidade com o Espírito Santo e vou curtir a vida adoidado. Vou lá pra festinha, lá, pá, vou viver a vida. O espírito imundo, ele vai olhar e vai ver que o Espírito Santo não está com você mais. E aí acontece o quê, irmão? Ele vai achar a casa desocupada, varrida e adornada. O que significa?
organizada. A casa tá toda arrumadinha, toda bonitinha. Que coisa linda! Aí o espírito olha assim: eita! Gostei, hein? Gostei, hein? Muito obrigado. Eu não sei qual é o demônio que o demônio vai glorificar, né? Aí fala: oh, obrigado, fulano de tal, pela casa que o senhor me deu. Vai agradecer ao líder dele lá, né? E vai entrar nessa casa. O que vai acontecer, irmão? Vamos ao próximo versículo. Aí você vai saber o que acontece na vida de uma pessoa que recebe de volta um demônio que tinha saído. É triste. Mas vamos pro próximo versículo. Versículo 45. Vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 45. Diz assim: então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a essa geração má. Eita, eita, eita. Vamos lá. Então vai e leva. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Se você acha que estava ruim, ficou bom, recebeu o Espírito Santo. Depois você se desviou. E o espírito imundo que estava voltou. E esse espírito imundo voltou com mais 7. E o texto diz que 7 espíritos piores do que ele. Lembra quando eu falei de força, de energia? Então esse espírito maligno que estava em você, vamos supor que ele é nível 10, certo? Nível 10. Os outros espíritos que ele vai trazer também com ele, esses outros 7 espíritos, eles são espíritos mais poderosos do que ele. Esses 7 espíritos são piores do que ele. Se esse espírito é ruim, os outros são piores. É que eu ia falar mais ruim, né? Meu Deus. Assassino português, Diego. Esse espírito maligno que vai vir, ele é pior. Se esse espírito maligno que estava era nível 10, os outros são nível 11. Um dos 7 é nível 12. Um dos 7 é nível 13. Um dos 7 é nível 20. E quanto maior o nível, mais líder ele é. Mais poderoso na liderança ele é. E essa liderança complica muito, irmão. Imagine que a pessoa se rendeu a Jesus e se desviou a primeira vez. De 1 foi para 8 demônios. A pessoa volta para Jesus de novo, recebe o Espírito Santo, e o Espírito Santo manda embora os 8 demônios. Só que a pessoa se desvia de novo. Aí se multiplica, irmão. Por quê? Tinha 1, foi para 8. Tinha 8. Agora vai para quantos? Imagina que cada demônio vai trazer mais 7. Faz as contas aí. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Estou com Deus. Não estou com Deus mais. Estou com Deus de novo. Estou orando, estou buscando. Não estou mais. Me desviei de novo. Me afastei de novo. Não gostei da pregação do Diego. Não vou mais orar. Não vou mais buscar. Não quero nem saber. Nananana. Para mim, irmão, sem problema. Você se desviou. Você fez coisas erradas. Você abandonou a fé. Quem é que vai se arrepender de ter feito isso? Você. E o que vai acontecer? Cada vez que você se desvia, espíritos imundos ou demônios vão entrar em você. E ali vai somando. É a hora que a pessoa fica com legiões em sua vida. Legiões vão se multiplicando. E o texto continua.
Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Ou seja, os primeiros atos eram ruins. Agora ele tem 8 vezes. No mínimo 8 vezes de piora. E se ele se desviou mais de 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, vai multiplicando cada vez mais. Aí o versículo finaliza assim: assim acontecerá também a essa geração má. Então Jesus está dando esse ensinamento, falando assim, poxa, parece que existe a primeira parte e a segunda parte, mas não. Lembra que lá no começo Jesus fala assim, uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Está escrito lá nos primeiros versículos. Se eu não me engano, no primeiro versículo está escrito isso. E ali então Jesus fala, uma geração má e adúltera. E no final Jesus fala, essa explicação que eu dei do espírito maligno que entrou na sua vida, saiu e voltou com mais 7. Essa explicação vai acontecer com essa geração má. Jesus está olhando para os fariseus e para os escribas e falando, vocês estão recebendo, cada vez que vocês se afastam de Deus, vocês recebem uma multiplicação de demônios. Se vocês voltarem para Deus, os espíritos malignos, os demônios vão sair. Mas se vocês se afastarem de novo, o espírito maligno volta, se multiplicando em 7 vezes. Irmão, isso aqui é muito sério. Jesus está falando para o povo lá, para os fariseus não, né? Os fariseus, aliás, os escribas e os fariseus, Jesus está falando para eles. Mas o texto que está aqui não é só para eles, é para mim e para você também. Você mesmo. Você mesmo. Quer desistir da fé cristã? Saiba que se você desistir, espíritos malignos vão entrar em você de novo. E se você já se desviou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, cada vez que você se desvia, vai se multiplicando. Diego, então como é que eu faço para não me desviar, para não me afastar, para não me entristecer? E mais simples. 4 coisas: jejum, oração, leitura dos evangelhos e evangelismo. 4 coisas. Diego, mas eu precisava de alguém para me guiar, para me ajudar a tirar minhas dúvidas. É simples. Eu vou te convidar a pesquisar Discípulo Diego Freitas. Exato. Discípulo Diego Freitas. Seja em qualquer rede social que você escolher. Vá lá, escolhe uma e pesquisa Discípulo Diego Freitas. E assista qualquer um dos meus vídeos. Que você vai ter a resposta de... Quando você fala assim, poxa, eu queria alguém para me ajudar. Alguém para me auxiliar. Alguém que eu falo assim, poxa, eu tenho uma dúvida. Me ajuda aqui. Ó, tô passando por perseguição. Ora por mim. Me ajuda aqui. Você precisa disso? Vá lá. Pesquisa Discípulo Diego Freitas. São as minhas redes sociais pessoais. Assista qualquer um dos meus vídeos e você vai ter essa resposta. Como assim, Diego? Assista e você vai ter essa resposta que você busca. Amém? Então, finalizamos aqui. Vamos orar agora para finalizar o estudo de hoje. Amém? Vamos à oração. Vamos lá. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho, Pai amado, agradecer ao Senhor por mais este estudo bíblico. Muito obrigado, Pai amado, por nos ensinar mais uma vez sobre o mundo espiritual. Porque o texto de hoje, Senhor amado, é nada mais, nada menos do que uma profundidade gigantesca sobre a espiritualidade. É algo, Senhor amado, que queima dentro de mim. É algo que eu amo de falar, amo ensinar, amo mostrar para as pessoas que a espiritualidade não é brincadeira. Muitas pessoas entendem que espiritualidade é coisa de religião afro, religião espírita, religião que mexe com espíritos humanos, espíritos mortos e assim por diante. E na verdade, não. Porque o Senhor Jesus nos ensinou nos 4 evangelhos, 100% dos 4 evangelhos nos ensina, nos fala sobre o mundo espiritual.
ou sobre espiritualidade. Existe a espiritualidade espírita, espiritualidade católica, espiritualidade do candomblé, espiritualidade da Umbanda e assim por diante. E existe também a espiritualidade cristã, a qual pouquíssimas pessoas no mundo hoje falam sobre isso. E eu sei, Pai amado, que a minha missão, uma delas é essa. Além de ensinar pessoas, abrir os olhos de pessoas sobre o Senhor Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre Deus, a minha missão também é abrir os olhos de pessoas sobre o mundo espiritual do lado das trevas, a qual as trevas não estão brincando. O Senhor Jesus nos ensinou que o nosso inimigo está como leão, bramindo como leão, gritando como leão, esbravejando como leão, querendo nos tragar, esperando apenas uma brecha para acabar com a nossa vida. E só com a proteção do Espírito Santo e do Senhor Jesus que nós conseguimos fechar as brechas. Então, Senhor, então, Pai, então, Senhor Jesus, então, Espírito Santo, eu venho pedir a vocês que venham a cada dia me ensinar a levar a palavra, a ensinar pessoas, a fortalecer pessoas sobre o mundo espiritual, a conseguir resgatar pessoas de dentro do mundo das trevas, não só de outras religiões, mas pessoas que não têm religião nenhuma, porque não se encontram em religião nenhuma, mas sente que em si existem espíritos malignos que estão dominando a vida delas. Eu quero pedir ao Espírito Santo que venha fazer parte, venha me ajudar no meu ministério, venha me ajudar no meu trabalho. Eu peço ao Senhor Jesus que a cada dia venha me ajudar no meu trabalho, venha me ajudar no meu ministério. Venha comigo a cada dia, para que eu consiga transmitir e alcançar cada vez mais e mais pessoas. Pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, demônios que ficam assoprando no ouvido delas, falando que elas não têm jeito mais, não têm capacidade mais, que elas vão pro inferno porque elas não têm. Tipo assim, quem são elas para ter intimidade com o Espírito Santo? Quem são elas para ter intimidade com Deus, com Jesus? Vários demônios falam isso no ouvido de muita gente. E a minha missão é estender a mão para essas pessoas e resgatar elas de dentro do buraco chamado trevas, onde os demônios estão sugando a vida dessas pessoas, sugando a energia delas, os poderes delas. Eu agradeço mais uma vez por este texto, por essa mensagem, por este ensinamento. Muito obrigado, Senhor. Peço ao Espírito Santo que leve o texto de hoje, a mensagem de hoje, a pregação de hoje aos 4 cantos do planeta. E que pessoas sejam alcançadas, sejam abençoadas, para que elas consigam sentir a presença do Espírito Santo e que elas sintam o poder do Espírito Santo para que elas sejam libertas. É assim que, mais uma vez, eu peço e agradeço. Muito obrigado pelo texto de hoje, pela honra de transmitir essa mensagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.